Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os povos pré-colombianos, os maias, incas e astecas, aquelas civilizações que deixaram os conquistadores espanhóis surpreendidos, impressionados com a grandiosidade das suas construções, com o grande avanço técnico já existente naquele período. Bem diferente dos povos caçadores e coletores, os povos pré-colombianos eles eram altamente desenvolvidos, tinham grande conhecimento técnico, o que faz com que muitos historiadores chamem esses povos de grandes civilizações agrícolas. Incas, maias e astecas se destacavam por ter uma arquitetura consolidada, construindo suas principais obras em pedras. Ambos já dominavam uma escrita, possuíam conhecimento da astronomia, da matemática, além de desenvolver um calendário baseado em datas comemorativas. Os povos pré-colombianos conheciam o Estado e a propriedade privada, além de desenvolver uma economia baseada na produção agrícola. Dentro da produção agrícola, muitas vezes era comercializado, em um comércio modesto, porém ativo. A primeira civilização que vamos trabalhar hoje é a civilização maia, que surgiu ali por volta do século VI, da era cristã. Quando os colonizadores espanhóis chegaram naquela região por volta do século XVI, já encontraram os maias em uma fase de declínio, ou seja, em decadência, chegando ao fim. Porque os maias já estavam em declínio quando os colonizadores espanhóis chegaram no seu território. Há diversas explicações para esse declínio, mas a explicação mais aceita é que os maias, como a sociedade maia era dividida por cidades e estados, ou seja, cidades independentes, cada cidade tinha seu imperador, cada cidade tinha as suas leis. Então, a hipótese mais aceita é que quando os colonizadores espanhóis chegaram, essas cidades e estados elas estavam brigando entre si. Então, isso enfraqueceu os maias, essa briga pelo poder. Então, por esse motivo, quando os colonizadores chegaram àquela região, a civilização já estava em declínio. Hoje em dia, pouco se sabe sobre os costumes maias, sobre a cultura, sobre a tradição, porque quando os espanhóis chegaram àquela região, eles destruíram tudo, acabaram, não deixaram nenhum vestígio para que a gente possa compreender mais sobre esses povos. Então, pouco se sabe sobre os maias. Aí vocês podem me perguntar, mas aonde os maias estavam localizados? Os maias estavam localizados aonde hoje corresponde à Península de Yucatán, no sul do México, chegando a ocupar também parte da América Central. Território hoje que corresponde a Guatemala e El Salvador, entre outros territórios também. E a principal atividade econômica dos maias era a agricultura, com destaque para o milho, que era a base da alimentação. O comércio também era desenvolvido entre as cidades e estados dos maias, e as terras pertenciam ao estado. Com relação à sociedade, era uma sociedade estamental, sem mobilidade, uma sociedade estruturada da seguinte forma: imagine uma pirâmide, certo? O topo da pirâmide, bem no topo, estava o imperador, a família do imperador e os nobres. Dentre esses nobres se destacam os sacerdotes e os chefes militares. Na parte intermediária, no meio da pirâmide, estavam os artesãos e os camponeses. E no alicerce da pirâmide, aquele que sustenta essa pirâmide, estavam os camponeses e escravos. Lembrando que a base era quem a sustentava, era quem trabalhava na agricultura, era quem construía estradas, fazia pirâmides. Geralmente era quem fazia o trabalho menos nobre. Os trabalhos menos nobres estavam na base. Na política, a forma de governo dos maias era uma teocracia. Aí vocês podem perguntar, mas o que é um governo teocrático? Para entendermos melhor o que é uma teocracia, vamos analisar a etimologia da palavra teocracia. Cracia vem do grego, que significa poder. Teo, em grego, significa Deus. Portanto, o líder político que exercia o poder também era considerado uma divindade, em outras palavras, o próprio Deus vivo. Na religião maia, assim como os incas e astecas, os maias eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, e as suas divindades, seus deuses, estavam sempre relacionados à força da natureza e aos animais. Os maias, como eu já falei anteriormente, se destacaram na arquitetura, construíram grandes pirâmides com escadarias, diferentemente das pirâmides egípcias, que é conhecida como pirâmides lisas. A dos maias possuía escadarias. Nós temos também esculturas em terracotas, como barro, argila,
e temos também o grande desenvolvimento da astronomia. Sem falar que os maias chegaram a elaborar um calendário solar. Agora vamos falar sobre os astecas. Os astecas estavam localizados no México, na atual península de Yucatán, e a sua capital era Tenochtitlan, que hoje corresponde à cidade do México. Mas como a sociedade asteca estava dividida? Os astecas estavam divididos em uma sociedade hierarquizada. No topo da pirâmide estava a elite, no meio da pirâmide, na parte intermediária, estava a população, e bem na base, no sustento da pirâmide, estavam os camponeses e os escravos. Esses escravos geralmente eram escravos de guerras, capturados pelos astecas nas guerras que eles mesmos promoviam ao redor do seu território. Muitos dos conhecimentos astecas vieram dos maias. Os maias influenciaram a astronomia por meio do seu conhecimento nos astros e os calendários, dinamizando a contagem do tempo. O ponto interessante dessa civilização, da civilização asteca, era o sacrifício humano, que era uma homenagem aos seus deuses. Dessa forma, tanto o homem quanto a mulher que fossem sacrificados, eles também eram vistos como pessoas privilegiadas, por estar sendo sacrificadas para um deus, e por estar doando o seu sangue para o seu próprio Deus. Os astecas também possuíam um regime político bastante rígido, centralizado e militarizado. E o colapso dessa civilização, o momento que essa civilização começa a entrar em declínio, a asteca vai se dar com a chegada dos espanhóis no ano de 1521. E em consequência disso, esses povos, os astecas, os povos pré-colombianos, vão entrar em declínio, vão ser dizimados pelos espanhóis. E por último, vamos falar sobre os incas. Os incas, que é considerado por muitos historiadores como o maior da pré-história pré-colombiana. Os incas estavam localizados onde hoje corresponde ao território do Peru, e a sua capital era Cusco, cidade que existe até hoje. O povo inca estava organizado em estado teocrático, onde o imperador inca era visto como Deus. E dessa forma, todas as terras do povo inca pertenciam ao imperador inca. Por sinal, o nome do imperador era Inca. Por esse motivo, todos os povos eram chamados de povos incas. Dessa forma, a população estava sempre sustentando o seu imperador, já que todos trabalhavam na terra do imperador inca. A sociedade também era uma sociedade estamental, dividida naquela famosa e conhecida pirâmide. O da pirâmide, a elite, na parte intermediária da pirâmide, a classe média, e a base da pirâmide, sempre camponês e escravo. Eram aquelas pessoas que faziam o trabalho braçal, que trabalham na agricultura. Deixando bem claro que também a base da economia dos incas era a agricultura, assim como dos astecas e como dos maias. Pessoal, o ponto máximo dessa civilização é a cidade de Machu Picchu, que até hoje é muito visitada, por ser o maior símbolo da arquitetura inca. A civilização inca ela começa a entrar em declínio em 1532, quando Fernando Navarro vai chegar na região do Peru e vai começar a travar conflitos, brigas com o imperador inca. Nessa guerra, os incas vão ser dizimados pelos espanhóis. Até hoje, os bolivianos, os venezuelanos têm reflexos, ou seja, traços de como seriam os povos incas, mais ou menos como seria o rosto desses povos.